e até em equipamentos de guerras. As terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos. Eles fazem parte da categoria chamada minerais críticos, sujeitos a risco de escassez ou dependência de poucos fornecedores. Conhecidos por terras raras, esses elementos podem ser encontrados no mundo inteiro, mas estão concentrados em um ponto do globo, na China. Por isso, essa foi a grande cartada do presidente chinês Xi Jinping. Quando Donald Trump impôs tarifas sobre os produtos chineses, a China revidou com tarifas e também com letras miúdas. Proibiu a exportação dos tais minérios raros. Em abril, no auge da guerra comercial com os Estados Unidos, a China impôs novos controles para a exportação das terras raras. Um movimento que levou Donald Trump à mesa de negociações. Os Estados Unidos fecharam um acordo comercial com a China. No centro da negociação estão os chamados minérios raros. Depois da China, é justamente o Brasil que concentra a maior quantidade de terras raras do planeta. Apesar do Brasil ter uma grande reserva de terras raras, o país ainda explora muito pouco esse recurso. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto, hoje com Júlia Dualib, é Terras raras, o trunfo nas mãos da China e do Brasil. Um episódio para entender como elas viraram chave para a geopolítica do planeta e saltam aos olhos de grandes potências como os Estados Unidos. Meu convidado é Fernando José Gomes Landgraf, professor titular da Escola Politécnica da USP. Ele foi coordenador do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação sobre ímãs de terras raras até dezembro de 2024. Segunda-feira, 21 de julho. Professor, para começar, acho importante a gente explicar o que são as chamadas terras raras e por que, apesar do nome, esses elementos não são tão raros assim. É um conjunto de elementos químicos, né, da tabela periódica da química, né? Então, dos mais de 100 elementos químicos que a gente conhece, um grupo deles compõe as terras raras. São 17 elementos químicos que ocorrem mais ou menos juntos na natureza. Por isso que tem esse nome de um pacote, né? As terras raras. O nome científico deles são os lantanídeos, é o nome que eles têm. E foi suposto que eles eram raros quando eles foram descobertos na Suécia no século XIX. Mas depois percebeu-se que eles não são tão raros assim. O mais importante desses minérios raros hoje é o neodímio, que é usado para fazer isso aqui. Ímãs. Mas não ímãs como esse, ímãs superpotentes, resistentes a altas temperaturas, absolutamente fundamentais para a indústria da tecnologia hoje. Eles servem para fazer desde fones de ouvido até armas de guerra, mas são fundamentais para um grande setor da indústria mundial. É quase impossível fazer um carro hoje sem esses ímãs. A China tem cerca de 45% das reservas de terras raras e o Brasil, segundo lugar, 25%. Então, duas perguntas em uma para o senhor. Onde estão as nossas reservas e onde estão os outros 30% de terras raras do planeta? Começando pela segunda pergunta, os 30% restantes estão espalhados por muitos países. Então, a Austrália tem, os Estados Unidos têm, a Índia e a Rússia são os que mais têm. Depois tem países com menos quantidade de terras raras ainda como reservas, né? A China possui a maior reserva de terras raras do mundo, seguida pelo Brasil, Índia e Austrália. A China foi quem mais extraiu terras raras no ano passado, seguida pelos Estados Unidos, Austrália e Índia. No Brasil, as terras raras ocorrem em vários lugares, sempre associados com algum antigo vulcão, sabe? Um vulcão extinto. Então, por exemplo, numa linha reta entre São Paulo e Brasília, tem, por exemplo, Poços de Caldas, Catalão, Araxá e mais 2 outros lugares ali que tivemos pequenos vulcões há 60 milhões de anos atrás, e em todos eles nós temos hoje em dia a presença de teores significativos de terras raras que podem ser minerados, né? Assim como temos terras raras também em Goiás, no estado do Amazonas, então na Bahia. Então, temos terras raras em vários lugares. A questão é saber se a extração delas é comercialmente viável, né?
É isso que eu ia te perguntar. Eu imagino que em Minas Gerais, que é um estado que tradicionalmente tem uma atuação de mineradoras grande, né? Imagino que por lá já deve haver algum tipo de exploração. E Amazonas nunca tinha ouvido falar. É uma mina que existe no meio de uma reserva indígena, mas que essa mineração está lá há décadas, né? E ela na verdade, ela é uma mineração de estanho que também produz tântalo e nióbio e tem terras raras, mas até hoje elas não foram comerciais. Então, essa cratera lá em Poços de Caldas, ela abriga uma das maiores jazidas de terras raras do planeta. Então, conforme as estimativas, só 15% do que já foi explorado tem potencial aí para abastecer, né, para atender até 20% da demanda global. Para nós leigos, a expressão terras raras ficou mais disseminada na guerra da Ucrânia com a Rússia, quando os Estados Unidos falaram para a Ucrânia que poderiam continuar passando recursos desde que houvesse uma negociação com terras raras deles. Mas o senhor não citou a Ucrânia como um dos países mais relevantes, né, em termos da presença, né, desses elementos. Não é mesmo. Mas você tem razão, as terras raras subiram de colocação no pódio mundial de interesse, mas, na verdade, isso já vinha desde o ano passado. O assunto já estava quente desde o ano passado, ficou mais ainda com o presidente americano dando tal destaque, né? O presidente americano ofereceu proteção à Ucrânia contra a Rússia, mas em troca queria que os Estados Unidos tivessem direito a explorar as terras raras no solo ucraniano. Também falou que uma das razões para invadir alguma ilha lá do norte da Europa também era as terras raras, né? Então, vamos dar um passo atrás. Eu gostaria que o senhor explicasse para que são usados esses elementos que compõem as terras raras e quem são os maiores interessados em comprar isso. As terras raras, elas são usadas em muitas coisas, né? Por exemplo, no tal do craqueamento do petróleo, sabe? Para transformar petróleo em gasolina, usa-se o cério, que é uma terra rara. Mas isso é uma terra rara barata, tem alternativas, então não é estratégico. É usado, mas não é estratégico. Onde que é estratégico por não ter substituto? É o uso das terras raras nos superímãs. Na verdade, nos superímãs, não são todas as terras raras que são úteis, apenas algumas. Então, é o neodímio, é a principal terra rara importante para fazer os ímãs de neodímio, ferro, boro. Forma um composto químico que tem propriedades magnéticas muito especiais e se tornou o mais forte ímã que a gente sabe, que o homem sabe fazer. Há 40 anos, esse é o mais forte ímã que a gente sabe fazer. E onde é que são usados esses ímãs? Esses ímãs são usados, hoje em dia, comercialmente, o grande uso é nos motores dos carros elétricos. Essa é a principal aplicação e motivo de ter dado confusão entre Estados Unidos e China mais recentemente, né? De ter levado o presidente americano a pedir uma discussão com a China, porque a China tinha falado, você vai aumentar as tarifas? Então tá bom, nós não vamos mais entregar superímãs de terras raras. Isso abalou a indústria de carros elétricos nos Estados Unidos e na Europa. E levou, então, a uma renegociação. A imprensa aqui dos Estados Unidos noticiou que as montadoras americanas entraram em pânico. Donald Trump precisava negociar. Ele escreveu que o total das tarifas impostas aos produtos chineses será de 55%. Só que desse total, 25% são de tarifas muito antigas do primeiro mandato dele. Ou seja, as novas taxas somam apenas 30%. É muito menos do que a ameaça de 145% feita no início de abril. Então, essa é uma aplicação a mais importante do ponto de vista comercial hoje. Mas não é só o comercial o jogo, certo? Nós estamos falando de questões estratégicas militares. Então, o uso desses ímãs nos motores de aviões militares, em motores de drones, e em mísseis
torna esse produto militarmente crítico. E os americanos estavam usando ímãs chineses nessas aplicações militares. Foi isso que elevou a temperatura desse assunto e dá um poder para a China, né, de controle disso hoje, né, digamos, considerado ameaçador. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Fernando José Gomes Landgraf. Professor, então vamos falar um pouquinho mais de Brasil. O senhor citou Poços de Caldas, citou Minas, outros estados em que há as terras raras. Como é que está a exploração por aqui e o quanto do nosso potencial é usado e como que a gente pode ampliar a cadeia produtiva? A situação é a seguinte, apesar de termos uma reserva enorme, apesar de termos vários projetos de mineração em andamento, como projetos, nós não estamos produzindo terras raras, comercializando terras raras para o mundo ainda. Existe uma mineração em Goiás, a mineração Serra Verde, que é a que está mais próxima disso. Ela pretendia estar exportando já, mas teve alguma dificuldade a mais. Não é fácil você fazer a primeira etapa, que é a concentração, porque o minério de terras raras, ele tem uma quantidade de terras raras bem pequena. Mais ou menos 1 quilo de terra rara a cada tonelada de minério que você tira da terra. Então, depois de tirar da terra, né, a segunda coisa que você tem que fazer é jogar fora esses 99,9% de coisas que não te interessam comercialmente, certo? Para ficar com 0,1% de terras raras. Essa operação, então, é que define o custo, né, o valor e, portanto, a oportunidade de vender. Se esse processo de concentração custar caro, nós estamos fora do negócio. Então, esse é o grande desafio que nós temos no momento. Nós temos boas reservas, elas são potencialmente baratas, mas nós ainda estamos no momento de otimizar isso, né? De conseguir superar essas barreiras. Não é uma coisa simples, são anos que são gastos nessa otimização até a gente conseguir chegar num preço disso que é competitivo internacionalmente. Você sabia que o Brasil pode ter uma ilha submersa do tamanho da Espanha? A elevação do Rio Grande fica a 1.200 quilômetros da costa do Rio Grande do Sul, a 5.000 metros de profundidade. O solo de lá é parecido com o solo do interior de São Paulo, o que fortalece o pedido do Brasil à ONU, incluir essa região como parte do nosso território marítimo. E tem mais, a área é rica em terras raras. A exploração das terras raras, ela tem impacto ambiental? Imagino que sim, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. A mineração, ela sempre tem algum impacto ambiental, não tem dúvida. Quer dizer, é preciso cavar um buraco e recolher aquele material, tem todo um transporte de material e grandes quantidades, né, envolvidas. Então, tem um impacto. A questão é a gravidade desse impacto. Né? Porque, afinal, a gente não vive sem mineração. Então, nós temos que de alguma maneira, minimizar o impacto. E, nesse caso, não é um impacto muito grande. Não é uma atividade que tem um potencial de ter um impacto grave. Aliás, a substância que é usada para extrair essa pequena quantidade de terras raras desse minério que a gente usa hoje em dia, que é a argila iônica, esse material é um sulfato de amônio que, na verdade, é um fertilizante. Então, as mineradoras estão usando esse argumento, né? Dizendo que o impacto vai ser baixo porque o que se usa para retirar a terra rara, na verdade, é um fertilizante que vai ser devolvido à terra. Então, talvez a terra as argilas iônicas, né, acabem se tornando uma terra melhor adubada do que elas são hoje. E não é uma mineração, especificamente no caso de Poços de Caldas, não é uma mineração que vai criar uma cava muito profunda. E, que eu saiba, não vai criar
aterros muito grandes e, portanto, barragens muito significativas. Bom, professor, para a gente terminar, como o Brasil pode usar o seu potencial não explorado e como as nossas terras raras podem nos ajudar em disputas comerciais, tipo com os Estados Unidos? Nós temos uma oportunidade interessante aí, né? Quer dizer, o fato de que os Estados Unidos estão precisando tanto de terras raras e o Brasil dispõe de grandes reservas, isso poderia fazer parte de uma aliança Brasil-Estados Unidos para enfrentar esse problema e, com isso, minimizar o atual conflito que a gente está tendo, né? Então, eu acredito que as terras raras possam ser um tema na mesa de negociações, né? Afinal, nós temos um potencial de ter terras raras baratas e de ter um tipo de terra rara que é mais importante ainda que o neodímio, que é uma terra rara pesada, importante para fazer ímãs que operem em temperatura mais alta, que os automóveis precisam. Então, a China tem pouco dessa matéria-prima do disprósio, é o nome do elemento químico crítico para fazer ímãs que resistam a alta temperatura. E essas argilas iônicas brasileiras têm disprósio, uma quantidade significativa. Então, isso pode ser parte de uma aliança Brasil-Estados Unidos, né? Importante para recuperar um pedaço da nossa negociação. Agora, nós também queremos avançar, né? Nós não queremos ser o Brasil não quer ser apenas fornecedor desse concentrado, né? Nós gostaríamos de avançar na cadeia produtiva. O BNDES está oferecendo oportunidades, benefícios importantes para empresas que estejam interessadas em dar o próximo passo, que é partir do concentrado de terras raras, que é uma mistura de terra rara, e separá-las, cada uma separadamente. Para você ter uma ideia, o concentrado de terras raras vale $5 o quilo. O óxido de neodímio, que seria a gente separar o neodímio desse tanto de terras raras, vale $50 o quilo. Então, seria muito importante para nós darmos mais esse passo na cadeia produtiva. E isso pode ser útil para os Estados Unidos também. Maravilhoso, professor. Ficamos todos especialistas em terras raras depois de ouvir o senhor. O senhor muito didático, deu para entender tudo. Super obrigada. Conte conosco no que precisar. Este episódio usou áudio da TV Cultura. Este foi O Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Júlia do Ailib e fico por aqui. Até o próximo assunto.